Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. E nós estamos na última lição do terceiro trimestre de 2025. Nesse trimestre nós estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e a lição de hoje, é claro, a última lição, a lição de número 13, que tem como tema as marcas de Cristo. Nós iremos estudar sobre as marcas de Cristo. Paulo falando aos irmãos ali em Gálatas, no último capítulo, a última parte do capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Lembrando, meus irmãos, você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, então seja um assinante do ebedemfoco.com e tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slide das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores da EBD. Lembrando também que você pode ter todos os conteúdos do ebedemfoco.com na palma da sua mão. Basta você baixar o aplicativo do ebedemfoco.com em seu telefone. Procure aí na sua Play Store EBD em Foco e instale o aplicativo do ebedemfoco.com e tenha acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo ebedemfoco.com na palma da sua mão. Para mais informações, acesse www.ebedemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Gálatas capítulo 6, verso 17 e diz: Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo escrevendo aos irmãos aos Gálatas e finalizando a carta, e ele diz que traz no corpo também, não apenas no caráter, mas no corpo, as marcas do Senhor Jesus, ou seja, as marcas da fidelidade ao Senhor, porque Paulo vivia em um momento de perseguição aos discípulos de Jesus e as marcas que ele tinha no corpo eram as marcas por permanecer fiel, porque ele foi muitas vezes para a prisão, foi muitas vezes chicoteado, muitas vezes teve que fugir e muitas vezes teve que andar em perigos para se manter vivo e continuar a obra, pois a oposição era muito forte. O resumo da lição nos diz: não há virtude alguma na circuncisão e nem na incircuncisão, mas a virtude está em ser uma nova criatura mediante a fé em Jesus Cristo. O ponto deste resumo da nossa lição é que a virtude está em ser uma nova criatura mediante a fé em Jesus. E aí você já percebeu que o ser uma nova criatura aqui é pela fé em Jesus. E a circuncisão, tanto a circuncisão quanto a incircuncisão, se baseia em obras e não na fé. E as obras não têm valor nenhum, a não ser que elas sejam frutos da fé. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Gálatas capítulo 6, do verso 9 até o verso 15, mas é claro, você vai estudar todo o capítulo 6 de Gálatas. Nossa introdução. Ao longo deste trimestre, estudamos a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Ao concluir sua carta, Paulo apresenta recomendações práticas para os irmãos e os incentiva a terem uma fé igualmente prática, porque o resultado da nossa fé, da nossa conversão, tem que ser uma fé prática. O cristianismo não prega uma fé teórica. O cristianismo prega uma fé
prática. E o que seria uma fé prática, Melk? Uma fé que a nossa fé em Jesus resulta em imitá-lo, amar como ele amou, cuidar das pessoas como ele cuidou, obedecer e fazer a vontade do Pai como ele fez. Ele prossegue com a ideia da perseverança no fazer a obra de Deus e lembra novamente do centro do seu pensamento na carta, a não circuncisão para os gentios que aceitaram a Jesus. E de fato, são 6 capítulos riquíssimos em muitos assuntos, mas o centro, o eixo central do pensamento de Paulo, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, é a circuncisão para os gentios não serve para nada. Não deve os gentios se circuncidarem. Os gentios vivem pela fé em Jesus Cristo sem fazer parte de nenhum tipo de programa ou de nenhum tipo de ideia judaica. Esse é o cerne do pensamento de Paulo. Os gentios não devem se circuncidarem. Como um bom soldado, ele trazia consigo as marcas do seu Senhor, algo que os judaizantes não traziam, e completa desejando a graça de Deus para os seus leitores. O que Paulo trazia era não só no seu corpo as marcas da obediência e da fidelidade a Deus, como as marcas do caráter de Cristo também em seu caráter. Mas os judaizantes, tudo que eles tinham eram as marcas cerimoniais. Eles se gloriavam no fato de serem circuncidados e também no fato de eles guardarem dias e datas especiais que na concepção de Paulo não resultavam em fruto espiritual nenhum. Nosso primeiro tópico: o bem deve permanecer sendo feito. Firmeza no fazer o bem. Na parte final de sua carta, Paulo fala sobre a constância no fazer o bem. Se por um lado ele adverte aos Gálatas sobre questões doutrinárias, por outro lado reconhece que eles faziam boas obras e que elas deveriam permanecer como uma prática cristã. Paulo está exortando os irmãos ali na Galácia de que eles tinham aspectos importantes a serem destacados. Eles eram crentes que praticavam muitas boas obras e que eles deveriam permanecer, eles deveriam ser constantes, né? Que é um problema da cristandade moderna, né? A inconstância. Como diz um amigo meu, nós somos constantemente inconstantes. E os irmãos na Galácia, Paulo está elogiando eles por eles fazerem muitas obras boas, cuidarem uns dos outros, tratarem os outros bem. E a recomendação de Paulo é apenas que eles não se envolvam com os judaizantes. Eles não deveriam retroceder na fé, porque para Paulo, crescer na fé é continuar vivendo, obedecendo e fazendo a vontade de Deus pela fé, e não vivendo como um judeu, circuncidando e guardando dias. Paulo não diz que os Gálatas precisavam fazer o bem, como se não fizesse. Ele pede para que não se cansem de fazer o bem, pois eles eram crentes que eram elogiáveis nesse sentido. O motivo pelo qual Paulo incentiva os Gálatas a serem constantes nisso é que um dia ceifarão o que estão plantando, né? Isso é muito interessante. Nós
precisamos entender isso. Como eu disse agora há pouco, citando uma frase que um amigo meu costuma sempre dizer, pastor Adriano, que nós somos constantemente inconstantes. E é por isso que nós vivemos uma fé cristã tão rasa, tão superficial, tão frágil, porque nós somos inconstantes na leitura da Bíblia, nós somos inconstantes na oração, nós somos inconstantes no congregar, nós somos inconstantes o tempo todo. E Paulo está advertindo aos irmãos na Galácia, primeiro, que eles não devem se misturar com os judaizantes, que aquilo era uma falsa doutrina, e segundo, que eles não deveriam jamais parar de fazer aquelas coisas boas, elogiáveis que eles faziam, fazer o bem de modo geral. Eles deveriam ser constantes, eles deveriam permanecer firmes, porque eles certamente seriam recompensados. Isso é uma lição importante para nós. O próprio Paulo escreve, Gálatas 6 e 7 diz, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Tem o aspecto negativo de que quem planta o mal colhe o mal, mas tem o aspecto positivo de que quem planta o bem colhe também o bem. Essa linguagem conectada à agricultura era de conhecimento dos seus leitores. Se na lição antecedente vimos um tipo de plantio e colheita, o que o homem semear, isso também colherá. Nesta lição, veremos o poder da decisão e a necessidade de ser constante no trabalho do reino. A ideia, aqui é de que, inevitavelmente, todo plantio tem sua colheita. Quem planta o bem colherá frutos de bem, quem planta o mal colherá frutos de mal. E no caso de você querer ter uma colheita abundante, você precisa ser constante. Quem faz o bem, ainda que demore, um dia colherá o que plantou. Isso se tal pessoa não desistir. Por isso o ponto de que a abundância da colheita depende da pessoa ser constante. Paulo lembra aos seus leitores de que para receber a recompensa não podem desfalecer, não podem parar, não podem se cansar. É preciso continuar. Nós vivemos tempos tão difíceis, e isso aqui a gente fala tanto para o professor que vai estar assistindo essa aula para poder ministrar a aula na igreja, quanto para o jovem que vai estar assistindo ou eventualmente ouvindo essa aula, que a gente vive de fato em tempos difíceis, mas o fruto, a qualidade do fruto que nós iremos colher depende da nossa perseverança. Ninguém terá bons resultados na vida, em qualquer área da vida, se não for perseverante. É preciso ser forte e nunca desfalecer, nunca desistir. Da mesma forma que um agricultor exerce o seu trabalho constante, mesmo dependendo do clima, sabe que um dia a colheita vai chegar. Sejamos perseverantes, mantenhamos a firmeza sabendo que Deus é fiel e nós iremos colher os frutos da nossa perseverança em fazer o que é certo. Os domésticos da fé. A nossa fé deve ser prática e isso é fundamental, importante, já falamos isso lá no início. E direcionada também, às pessoas que nos cercam, mas de forma específica. Paulo menciona um grupo de pessoas, os domésticos da fé. Esses eram os irmãos da igreja em que congregavam. A Bíblia, de modo geral, ela ordena que nós façamos o bem, sem olhar a quem. Mas mesmo este fazer o bem sem olhar a quem tem um padrão e tem uma hierarquia. Vamos dizer assim, tem uma hierarquia. Por que tem essa hierarquia? Por que tem essa hierarquia de valores, de absolutos? Porque nós não conseguiremos atender todo mundo. Então, como a gente não consegue atender todo mundo, para ficar mais fácil, comece atendendo os mais próximos, e especialmente os domésticos da fé. Tiago nos traz uma ideia que eu acredito seja mais restrita, que nós precisamos primeiro fazer o bem aos da família biológica, pai, mãe, filhos, irmãos, esposo, esposa.
essas coisas. E Paulo amplia dizendo que depois disso, o próximo grupo de pessoas que nós devemos ajudar são os domésticos da fé. Por exemplo, se você tem recursos para ajudar alguém que é necessitado, uma cesta básica, por exemplo, procure primeiro dentro da igreja. Procure primeiro na comunidade que você está inserido, se não há alguém que necessite. Ao invés de você ir lá num bairro qualquer e doar para alguém, procure dentro da igreja. Expresse amor, demonstre cuidado primeiro àquelas pessoas que estão perto de você. É isso que Paulo está dizendo. Faça o bem a todos. Mas como a gente não consegue alcançar todo mundo, comece alcançando aqueles que estão mais próximos de você, a sua família biológica e depois a sua família na fé. A prioridade deveria ser direcionada aos que já tinham sido salvos. Em nossos dias somos bombardeados com propaganda solicitando auxílio para diversos grupos tidos por necessitados. Não é errado um cristão oferecer auxílio a qualquer grupo de pessoas que realmente precise, pois doenças, guerras, catástrofes naturais e outras situações que afetam a economia e a segurança de um país podem surgir em qualquer lugar do mundo. Muitos cristãos colaboram nesse aspecto, que é uma forma de generosidade, e isso não deve ser desconsiderado. Isso é importante. Não estamos dizendo que você não deva pensar em alguém que está distante, mas, entretanto, a recomendação apostólica é que façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, que eu já falei, a todos, sem distinção, mas nesse todos tem uma hierarquia de prioridade. Eu lembro do que, olhando para a visão geral da Bíblia, para o ensino geral da Bíblia, nós vemos que Tiago diz que primeiro tem que ser da família biológica, porque se nós não cuidamos da própria família, nós negamos a fé e somos pior do que o incrédulo. Tiago diz isso. E Paulo amplia dizendo que depois disso tem que vir os irmãos da comunidade, os irmãos da igreja. Porque se você não consegue cuidar, demonstrar amor, demonstrar cuidado a pessoas que estão no seu convívio, você vai conseguir demonstrar amor a alguém que você não conhece? Você pode até ajudar, mas isso não é expressão de amor, é desencargo de consciência. E a gente precisa fazer essa avaliação. É preciso fazer essa avaliação. Que o nosso cuidado, primeiro, leve em consideração ao ensino que Tiago nos ensina. Primeiro aos da nossa casa, aos do sangue, e depois aos irmãos da fé, e aí depois aos demais. Por que isso é importante? Porque demonstrar amor, irmãos, de fato, é para alguém que nós convivemos, que nós conhecemos os defeitos, as limitações, aquela pessoa que nós estamos em atrito, que muitas vezes nos deixa insatisfeito e ainda assim a gente ama a ponto de ajudar. Isso é demonstrar amor. Agora, ajudar alguma pessoa que você nunca viu, que você não sabe quem é ela, isso é só desencargo de consciência. Eu não estou dizendo que não deva, mas se você faz isso sem ajudar os de casa, os domésticos da fé, você está negando a fé. Tiago diz isso e com certeza Paulo não está em hipótese nenhuma contradizendo ele, está ampliando o ensino que Tiago faz ali na sua epístola. Grandes letras. É provável que Paulo estivesse tendo dificuldade com a sua visão. Uma possível referência nesse aspecto é que ele relembra aos Gálatas que quando esteve com eles, mesmo em fraqueza, não foi desprezado. Pelo contrário, ele diz que se os Gálatas pudessem, ele teriam arrancado os olhos para darem ao apóstolo, em Gálatas 4:15. Pode ter sido esse motivo que o levou a destacar o texto. Entretanto, possa não ser. Eu acredito que Paulo está dizendo que está destacando o texto muito mais para dizer da importância, do valor do assunto. É um eufemismo para dizer que o assunto é muito importante e que os irmãos teriam que ter maior atenção neste conteúdo que ele estava escrevendo. Segundo tópico, aparência na carne, circuncisão nos gentios. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Paulo
está dizendo que os judaizantes queriam obrigar os irmãos a serem piedosos apenas de aparência, para poder se gloriarem deles estarem vivendo daquele jeito. Para poder dizer, olha, eles estão vivendo daquela forma e vocês podem ver por nossa causa. Então, Paulo está dizendo, olha, cuidado, irmãos, com essas pessoas que querem que vocês mostrem boa aparência na carne. Porque, na verdade, eles querem se gloriar do que estão fazendo vocês fazer. O apóstolo mostra que os judaizantes queriam demonstrar uma aparência de que andavam no espírito. Eles queriam que os irmãos tivessem aparência de piedade na carne, mas não estavam se importando com o caráter e com o fruto do espírito. Tanto que Paulo faz questão de afirmar, vocês que obrigam eles a guardarem a lei, vocês mesmos não guardam. Vocês vivem de aparência, mas no centro do coração de vocês, vocês não guardam a lei, porque a lei se resume em amar a Deus e ao próximo. E vocês não amam. Tanto que Paulo fala isso no início do capítulo 6. Vocês querem agradar a Cristo? Vocês querem cumprir a lei de Cristo? Então cuide uns dos outros. Amem uns aos outros. E não era isso que os judaizantes estavam demonstrando. Os judaizantes estavam demonstrando apenas legalismo, mas não estavam demonstrando piedade. Eles preferiam a marca de um ato exterior para não serem perseguidos. A circuncisão nunca foi, nem nunca será pré-requisito ou pós-requisito para a salvação em Cristo. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Nunca foi e nem será como resultado de algo que nós fazemos. Não guardam a lei. Um dos problemas dos falsos mestres é que eles não cumpriam aquilo que ensinavam os outros a guardarem. Na prática, os judaizantes provavelmente foram os primeiros a perseguir os verdadeiros cristãos. Não com a força do Estado ou com armas e prisões, como o Saulo não convertido fazia. Mas eles perseguiam porque eles perturbavam os irmãos que estavam vivendo na tranquilidade e na liberdade da fé, constrangendo eles a assumir uma responsabilidade que os próprios judaizantes não conseguiam cumprir. Os judaizantes obrigavam os irmãos a colocarem sobre si um fardo que eles mesmos não conseguiam carregar. E por isso, o comentarista diz aqui, e eu concordo com ele, era uma forma de perseguição, tirando a paz daqueles irmãos e colocando sobre eles uma coisa que eles jamais conseguiriam suportar. A constância na apresentação e um falso ensino não deixa de ser uma forma de perseguição. Uma das formas de tirar uma pessoa do caminho do Senhor é ensinar a ela um atalho que a levará a lugar nenhum. Especialmente quando se trata de fé cristã, um atalho sempre será um caminho para a condenação. Sempre será um caminho para a condenação. O Evangelho nos fala de fé, graça, amor de Deus e arrependimento do pecador. Não tem outra coisa. Nós precisamos nos arrepender, crer, para pela graça de Deus sermos salvos. Qualquer outra coisa que seja ensinado, como o próprio Paulo diz em Gálatas, se até mesmo um anjo ou nós mesmos ensinar outro evangelho além do que já foi ensinado, é maldito. Em que gloriar-se? Os judaizantes impunham a circuncisão aos gentios, mas eles mesmos não guardavam a lei. Se sentiam realizados em obrigar os gentios a guardarem os mandamentos que eles mesmos não guardavam. Parece estranho isso, mas mesmo nos tempos atuais, nos dias atuais, existe esse tipo de pessoa que sobem no púlpito, são os mais duros na pregação, são os que mais exigem das pessoas um comportamento externo que possa parecer piedade, mas no oculto são os que mais falham. Existe até uma máxima que diz: quando uma pessoa exige demais dos outros, é quase que certo que ele está tentando desviar o foco do problema que está nele. Uma das questões
que a gente precisa observar, dizia antigamente um certo teólogo, que o evangelho é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar pão. Senhor perfeito é Jesus, não é o pregador, não é o crente. Então, toda vez que uma pessoa tenta se colocar acima dos outros em piedade, exigindo demais dos outros, um padrão muito elevado, essa pessoa precisa refletir sobre si mesmo, que pode ser que ele seja como um judaizante, que impunha aos outros um fardo que eles mesmos não conseguiam carregar. Isso é pura hipocrisia. Nós precisamos, antes de tudo, nos esforçarmos, nos dedicarmos a sermos nós perfeitos, para depois ensinar os outros. Paulo diz que a alegria dele não era a mensagem da circuncisão, e sim a cruz de Cristo. Ele via o mundo como crucificado, ou seja, morto, e da mesma forma se via morto para o mundo. O que é muito interessante, né? Paulo se via alguém que não tinha valor nenhum para o mundo e via o mundo como algo que não tinha valor nenhum para ele. Por isso Paulo se dedicava tanto, porque ele entendeu que Cristo era tudo. Essa fala é necessária, pois uma pessoa pode ver o mundo como um sistema morto, mas está disponível para torná-lo vivo em sua vida. Alguém pode olhar para o mundo e de fato criticá-lo, e de fato entender que esse mundo jaz no maligno, mas ainda assim desejá-lo. Ainda assim, pelo menos aos poucos, ou no oculto, torná-lo vivo em sua vida, praticando aquilo que o mundo deseja, apesar de dizer com palavras que o mundo está morto. Paulo então ensina que ele estava morto para o mundo e o mundo estava morto para ele. Ele não tinha valor para o mundo, porque as pessoas queriam matar ele, e ele e o mundo não tinham valor para ele, porque ele não desejava absolutamente nada desse mundo. Terceiro tópico, palavras finais. Jesus faz acepção de pessoas? Paulo explica que ser ou não circuncidado não faz diferença em Cristo, mas sim ser uma nova criatura. Até porque a circuncisão nunca transformou ninguém em nova criatura. A graça e a fé, sim. Por isso Paulo está dizendo que a circuncisão não resultará em transformação em nova criatura. O que Paulo está dizendo para nós hoje? Paulo está dizendo que as obras que nós fazemos não são, em hipótese alguma, méritos, não são qualificações para uma nova vida. A nova vida trará frutos em boas obras, mas as boas obras não trarão frutos de boas vidas, de boa vida ou de nova vida. É preciso entender isso para que a gente não fique na neurose de achar que aquilo que nós fazemos é bom ou ruim, porque o que nós fazemos é pela fé. Nós temos que entender que agradar a Deus, tudo que nós fazemos para agradar a Deus, cada oração, cada jejum, cada glória a Deus, cada oferta, cada dízimo, cada pregação, cada rejeição do pecado, nós fazemos isso pela fé em Cristo Jesus e não pela nossa própria força. Milhares de judeus no primeiro século receberam Jesus como seu Messias, da mesma forma que gentios também creram no Evangelho e tiveram suas vidas transformadas. O que importa é a fé em Jesus e não o que judeu ou gentil vivia. O que vai trazer eles para uma nova vida é a fé e não a obra. Não é a circuncisão que faz a pessoa ser uma nova criatura. No judaísmo, uma pessoa gentia poderia se tornar um prosélito desde que fosse circuncidada e praticasse as obras da lei, mas isso não fazia dela uma nova criatura. Nada fará de nós uma nova criatura a não ser que nós nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é nós circuncidar,
não é nos tornarmos prosélito do judaísmo, não é nós sermos piedosos em nós mesmos que vai nos fazer uma nova criatura, mas é estar em Cristo. É crer em Jesus Cristo e confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. As marcas de Cristo. Paulo fala algo que os judaizantes não tinham: autoridade para alegar. Ele tinha as marcas de Cristo. Essa expressão remonta aos sofrimentos e adversidades enfrentadas por amor a Jesus ao longo do seu ministério. Essa ideia de Paulo dele ter as marcas de Cristo, ela tem dois sentidos. Tanto o sentido físico, né, dos sofrimentos, quanto o sentido de que ele tinha as marcas de Cristo no caráter. Tanto que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele sempre foi alguém que viveu para Cristo. Então ele tinha o caráter moldado por Cristo. E além disso, ele era alguém marcado no corpo por ser fiel ao evangelho que pregava, por ser fiel a Jesus. Ele escreveu aos Coríntios sobre o que havia passado por amor do evangelho. Foi açoitado diversas vezes, preso, apedrejado, naufragou em 3 ocasiões, além das viagens perigosas por causa de ladrões, de falsos irmãos, de judeus que lhe desejavam a morte, e os períodos de escassez, de vigílias e a constante pressão que a igreja lhe trazia ao coração, fora as prisões e outras enfermidades e outras situações. Tudo isso ele viveu porque ele era fiel a Deus. E isso Paulo não levava em consideração como se fosse um prejuízo, como se fosse algo ruim, mas ele se gloriava nisso, porque ele entendia que isso era resultado do amor dele a Cristo. Ele amava tanto a Deus que isso para ele não era nada. Na verdade, era um motivo de glória. Cada momento de perseguição deixou marcas no apóstolo, mas ele não se manifesta em tom de reclamação ou vitimismo, mas sim no sentido de demonstrar que os seus acusadores tentaram fugir da perseguição por causa da cruz de Cristo. Ele diz: enquanto vocês se acomodam, enquanto vocês desenvolvem uma cultura que se amoldam ao mundo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo por ser fiel. Podem me perseguir, podem me colocar em prisão, me chicotear, podem fazer o que quiser, mas eu sempre serei fiel. A graça de Jesus. Paulo começa sua carta aos Gálatas desejando graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. E termina também sobre a graça de Jesus, desejando graça, desejando favor, que os irmãos sejam alvos do favor divino, porque nós todos somos incapazes, mas Deus dá graça para que possamos superar todas as adversidades. Ao longo de sua carta, ele mostrou que a graça não é somente para a salvação, mas também para a nossa vida cristã. É que a graça não é só o favor de Deus para que creiamos e assim sejamos salvos. A graça ela está presente na nossa vida, nos dando capacidade de vencer o pecado, de vencer a nossa natureza, capacidade de desenvolvermos a vida cristã, de orar, de ler a Bíblia, de evangelizar. É pela graça. Cada oração que nós fazemos, cada pregação, cada cuidado, cada oferta, cada dízimo que nós fazemos não é mérito nosso, é graça. É a graça que opera tanto na salvação quanto opera na vida para que nós possamos desenvolver o ministério que o Senhor nos confirmou. Ele experimentou a graça em sua vida mesmo quando teve negada uma oração por si mesmo ao ouvir de Deus: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais você estiver limitado, mais você verá Deus agir a seu favor. O autor aos Hebreus nos orienta que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O trono de Deus é um trono de graça e misericórdia. Deus é um Deus de graça, não só na salvação, mas em cada momento da nossa existência. Aqui vale lembrar de que um dos lemas da Reforma Protestante, somente a graça e não os esforços humanos, pode nos levar até Deus. Somente a graça. Nós
nos chegamos a Deus, porque Cristo nos leva até Deus. Ele diz lá em João, o Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É graça, é Jesus que nos leva, ele, pela sua graça e não pelo nosso mérito. Nós não temos mérito nenhum, mas Jesus nos leva até o Pai. Nossa conclusão: a carta aos Gálatas permanece sendo uma defesa do Evangelho de Jesus Cristo para os gentios. É um documento para toda a igreja, que essa seja apresentada completa da mesma forma que foi completo o sacrifício de Jesus por nós. Assim concluímos este trimestre com a graça de Deus, uma graça disposta não somente para a salvação, mas também para a manutenção da salvação. Que esta seja conosco em nossas vidas, até que sejamos chamados por Deus para experimentar a vida eterna com Ele nos céus. É isso aí, ficamos por aqui. Até o próximo trimestre, com mais uma lição da Escola Bíblica. Na plataforma ebdfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Paz e bem a todos.